uma metodologia, nós temos que ter um plano para fazer esse Evangelho. Desempenhamos essa missão sob a orientação do Espírito Santo. É lógico. O lógico também não está no texto. E por meio de pregação, aceitando a ordem de Cristo, Mateus 28, 18, 20, proclamamos a todo mundo a mensagem de um Deus amoroso, mais plenamente revelado no mistério reconciliador e na morte expiatória de seu Filho, reconhecendo a Bíblia como infalível revelação da vontade de Deus, apresentando toda a sua mensagem. Comentário meu: toda a sua mensagem, inclusive o segundo advento de Cristo e a contínua autoridade da lei de Deus, os 10 mandamentos, com o seu memorial do sábado do 7º dia. 2. O ensino, reconhecendo que o desenvolvimento da mente, do caráter, é essencial para o plano redentor de Deus, promovendo o desenvolvimento de uma compreensão e de um relacionamento maduro com Deus, sua palavra e o universo criado. 3. Cura, igreja, ratificando a ênfase bíblica do bem-estar completo do indivíduo, consideramos a preservação da saúde e a cura dos enfermos uma prioridade e, no intermédio do nosso ministério aos pobres e oprimidos, cooperamos com o Criador em sua compassiva obra de restauração. Essa é a nossa metodologia, sabe? E eu glorifico ao santo nome de Deus, porque uma declaração dessa aqui é uma declaração de Deus. E sabe por que é uma declaração de Deus? É porque isso daqui nós vimos aonde? Nós vimos na Bíblia, nós vimos na palavra de Deus. Ninguém inventou nada, ninguém criou nada, meus irmãos, porque já foi tudo nos dado, tudo está pronto. O que nós temos que fazer é seguir a metodologia de Deus. É isso que nós temos que fazer. Deus nos conhecimento, Deus nos revelação ao mundo, e é isso que nós temos que fazer. E eu queria convidar os irmãos a abrirmos lá as Bíblias, nossas Bíblias, no livro de Lucas, capítulo 24. Porque eu queria falar um pouquinho para os irmãos hoje dessa manhã sobre a fórmula de Cristo para evangelizar. Qual foi o método de Deus, a ideologia de Deus, o plano de Deus, a sistemática de Deus para levar a sua palavra de libertação a todos, a humanidade, a todas as suas criaturas, a todos aqueles que desejassem uma vida de reconciliação e de santificação através da morte expiatória de seu Filho, Cristo Jesus. Lucas 24, 44. E disse-lhes: são essas palavras que vos disse ainda estando convosco, que convinha que cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando com Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Amém. Queridos, nós conseguimos ver nesse texto aqui 3 passos básicos para a evangelização. O primeiro passo é abrir o quê? Entendimento para a compreensão das Escrituras. O segundo passo, conscientizar do dever de ser o quê? Testemunha. Dessas coisas vós sois testemunhas. E testemunha tem que falar, que viver. E o terceiro passo, sermos revestidos de poder. É essa a metodologia. Abrir entendimento para as Escrituras. Nós temos hoje, irmãos, e não podemos negar isso, que há um mundo muito religioso aí fora. Que mundo religioso. Todo mundo acredita em alguma coisa. Até quem não acredita em nada, acredita em alguma coisa. Quem não acredita em nada. Mas a religiosidade está à flor da pele deste mundo. Todos estão buscando algo, estão buscando uma necessidade em sua vida que eles não encontram em si mesmos. Mas só que muitos são religiosos, mas sem entendimento.
Lá em Romanos capítulo 10, versículo 1, 2, Paulo já falava: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel e para a sua salvação, porque ele deu os testemunhos que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Era um povo zeloso para as coisas de Deus. E nós temos visto aí fora pessoas sinceras sendo zelosas com as coisas de Deus, mas sem o quê? Entendimento. Sem entendimento. E é por isso que Deus foi lá e fez o quê? Abriu o conhecimento deles das Escrituras. Abriu o quê? O entendimento. E Oséias, lá no capítulo 4, versículo 14, ele já dizia, através do Espírito Santo de Deus: e eu não castigarei vossas filhas quando se prostituírem, nem vossas noras quando adulterarem, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Como é importante ter entendimento aqui das Escrituras, meus amados. Em Efésios capítulo 4, versículo 18, a palavra do Senhor também diz: entenebrecidos do entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Sabe? Entendimento do quê? Obscurecido. Não tem entendimento, não tem entendimento. Isaías capítulo 6, versículo 9 a 10, a palavra do Senhor também deixa registrado para nós. Então diz: vai e dizei a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo e faz-lhe pesar os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, e nem entenda com seu coração, e nem se converta e seja o quê? Curado. O entendimento faz o quê? No coração, faz com que a pessoa se converta e seja o quê? Curada. Foi por isso que Cristo veio e abriu o entendimento aqui para as Escrituras. E veja bem, e Jesus não abriu o entendimento das Escrituras só para os apóstolos, não. Ele abriu para nós. Porque tudo que nós entendemos das Escrituras, que nós chamamos do Novo Testamento, foi desvendado por quem? Por Jesus. Jesus abriu os olhos do entendimento deles, e eles foram então abrir o entendimento de todo mundo. Paulo, eu poderia usar essa expressão assim, foi um chaveiro do Evangelho, porque ele abriu o entendimento de todo mundo, explicando sobre a lei, explicando sobre salvação, sabe? Explicando sobre expiação, abrindo o entendimento, mostrando as Escrituras, porque Deus abriu o entendimento dele. E esse, o abrir o entendimento é de suma importância. Lá no Salmo 119, versículo 34, e depois lá no versículo 125, a palavra do Senhor diz assim: dai-me entendimento, e guardarei a tua lei, e a observá-lo-ei de todo o meu coração. Lindo, não é? É esse que é o papel do nosso Deus. Deus não quer coagir você. Nós falamos da influência do Espírito Santo ontem. Influencia, dá entendimento, ele te dá entendimento. Agora você entendeu, filho? Aí o que? Aí eu guardarei a tua lei. E é o que? A observá-lo-ei, o que? Meu coração. Não tem nada de legalismo, não, filho. Não tem nada de salvação por obras, não. A salvação sempre foi e sempre será pelos méritos de Jesus. Amém, igreja? Né? Lá no versículo 125, a palavra do Senhor diz, lá no Salmo 119: sou teu servo, dá inteligência para entender os teus caminhos. Esse aqui é o homem de coração segundo o quê? Deus. É o homem que entendeu o quê? A essência do Evangelho. O homem que queria servir a Deus na plenitude da sua consciência, da sua consciência. E foi para isso que Cristo Jesus abriu o entendimento dos discípulos, para que eles abrissem os nossos entendimentos, para que nós também pudéssemos compreender as Escrituras, para ficarmos calados, para ficarmos com a boca fechada. Não, para que nós fizéssemos como eles, que saísse também para abrir o entendimento de outros, que vão abrir o entendimento de outros, que vão abrir o entendimento de outros, de outros, de outros, de outros. E aonde houver um sincero de Deus, porque você pode ter certeza de uma coisa, eu consigo perceber isso claramente nas Escrituras Sagradas. Não vai ficar ninguém sem ser salvo que não deseja ser salvo. Ninguém. Não vai ficar um sincero para trás.
Deus vai levar todos eles. Todos. Eu tenho plena certeza disso na palavra de Deus. Os que são de Deus ouvem a voz de Deus. E quando encontrarem a voz de Deus, uma hora o quê? Se rendem. Uma hora se rendem. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não sei por que você resiste ao Evangelho. Às vezes eu fico vendo dentro da igreja tantas pessoas resistindo à palavra de Deus, mas eu não sei julgar todos os meus irmãos. Eu não. Porque Deus sabe o que vai no coração. Deus sabe quais são as resistências reais, se é a cobiça, ou se é a falta de entendimento, ou se é a fraqueza. Deus sabe dessas coisas. Mas uma coisa eu digo para você, irmão: no céu não vai ter ninguém com cobiça no coração. Todo cobiçoso vai ficar aqui para ser queimado por Satanás no lago de enxofre. Outra coisa, ser testemunha. Jesus pede para nós sermos o quê? Testemunha e não advogado. Sabe? Jesus não precisa de ninguém ficar defendendo Ele, não. Ele é Deus do universo. Ele é Senhor.